Oi, pessoal. O cronista paraibano Rui Leitão acaba de lançar mais um livro. A Essência da Sabedoria Popular propõe uma reflexão sobre ditados e expressões que são transmitidos de geração a geração e possibilitam uma análise cultural dos nossos antepassados. Vamos entender mais sobre essa obra no programa de hoje. Nosso convidado é o Rui Leitão, que já está por aqui, e eu convido você também para essa conversa. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Rui, também é uma satisfação para a gente recebê-lo aqui na TV Câmara. Seja bem-vindo. Tá, o prazer é meu. Saudar você, Léo, e aos telespectadores da Câmara Aberta. E estamos aqui para conversar um pouco sobre esse livro que a gente acaba de colocar aí ao interesse do público. A gente vinha conversando aqui antes de começar a gravar. De onde é que vem a ideia, Rui, de pegar um assunto tão interessante, tão bacana e reunir em crônicas num livro? Eu venho publicando diariamente nas redes sociais, na mídia, crônicas tratando de assuntos que a gente vive no cotidiano, né? E comecei a fazer sobre ditados e provérbios. Por algum motivo específico? Não, Alguma coisa te deu um estalo assim de vou falar sobre isso? Eu acho que algum acontecimento que fez com que a gente fizesse uma ligação com uma manifestação dessa, uma expressão cultural dessa, né? E eu fiz e comecei a fazer e as pessoas começaram a gostar e me cobrar. Por que você não faz sobre isso? E terminou fazendo com que eu chegasse a 126 crônicas, tratando exclusivamente dos ditados, provérbios e expressões que são manifestações culturais transmitidas de geração para geração, de pais para filhos. E a gente usa isso muito coloquialmente, né? No cotidiano a gente está usando sempre esse tipo de manifestação oral. E muitas vezes também sem entender o porquê. A gente tem até a intenção. A gente faz uma análise do fato e fala a expressão, fala o provérbio ou ditado. Mas não conheço a origem do provérbio e do ditado. Eu comecei a pesquisar isso e fiz esse trabalho resultou nesse livro que a gente está aí colocando no mercado. E esses provérbios são ensinamentos, né? Como você vem dizendo, a gente usa no nosso dia a dia, não sabe de onde vem, mas sabe que o avô usava, o bisavô usava, e são, de alguma forma, ensinamentos mesmo. Né? Não, são saberes, é o saber popular, né? O povo é sábio. A gente... por isso que a comunicação oral, antes mesmo da escrita, antes mesmo que acontecesse a escrita, a comunicação na oralidade já fazia essa transmissão de sapiência, essa sabedoria do povo. Então o povo começou a cunhar determinadas frases, determinados axiomas que se tornaram comumente utilizadas por todos os mundos, inclusive as gerações que se sucediam. E é uma forma de ensinamento, por isso que eu digo que um livro como esse pode ser também usado pode ter uma utilidade didática nas escolas, principalmente na escola do ensino fundamental, que essa geração de hoje às vezes fala e não conhece a origem. Nós mesmos, os adultos, não conhecemos. Eu passei a conhecer muitos deles a partir da pesquisa que fiz. Então é muito natural que as pessoas não conheçam a origem de determinados provérbios, determinadas expressões que a gente usa, determinados ditados populares. Vamos exemplificar com alguns aí, para a gente ir entendendo como foi seu processo de pesquisa. Vamos citar um, por exemplo. Tem um, a gente costuma dizer, macaco velho não mete a mão em cumbuca. Não é assim, né? Isso vem de fora do Brasil. Né? Na Índia, é comum as pessoas se alimentarem de carne do macaco. Então, eles vão à caça do macaco, vão caçar macaco. Então, eles faziam o seguinte artifício. Eles pegavam uma cumbuca de coco, faziam um buraco em cima e colocavam uma banana dentro. E colocava lá para ver os macacos chegarem, né? Os macacos mais jovens corriam para ver quando pegava a mão. Quando ele fechava a mão para tirar a banana, não conseguia sair, ficava louco, ficava tentar, e os caras lá pegavam. Os macacos velhos que já observavam isso, não colocavam nunca a mão na cumbuca. Daí saiu a expressão, macaco velho não mete a mão em cumbuca. Então são essas coisas, por exemplo, tem a outra que a gente fala muito também, o conto do vigário.
né? Muita gente fala conto vigário. Conto vigário hoje é um sinônimo de esperteza, de estelionato mesmo, né? Então, havia duas paróquias no interior de Minas Gerais que estavam disputando a imagem de uma santa, de uma Nossa Senhora, se não me engano. E a disputa estava grande, a querela enorme. Então, um dos padres fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte, para a gente resolver essa situação, vamos amarrar a imagem da santa nesse burrinho que está ali, encostado aí no meio da rua, a gente amarra e manda ele sair. Então, o lado que ele partir é o lado que ganhou a santa na paróquia. Resultado, soltaram o burro, foi para o lado do pároco que sugeriu essa solução. Concluindo, o padre era o dono do burrinho. Quer dizer, meio foi que domesticou o burrinho ali para a história. Usou da esperteza, usou para poder, né, passar a perna no seu companheiro, que era o pároco da outra igreja. Então, essas coisas assim que a gente vê. E assim tem muitas, são expressões, que a gente Deu trabalho usa, para né? pesquisar, Rui? Porque eu imagino que você ir atrás dessas histórias, como você mesmo disse, a gente usa no dia a dia, não sabe de onde vem. Você teve que ir ler, teve que ir pesquisar, teve que ir buscar mesmo, né? É verdade. Fez uma pesquisa. No folclore, a gente encontra muita informação relativa a isso. E na pesquisa da cultura popular mesmo, né? A gente vai pesquisando. Eu fiz um trabalho de pesquisa, não só na internet, mas também pesquisando em livros que eu pude acessar. E é interessante, é um trabalho acho que interessante, e tem despertado uma curiosidade muito grande das pessoas. As pessoas têm se interessado muito em conhecer esse tipo de trabalho. Deixa eu lhe pedir o livro para eu Pois pedir não. para o Alexandre mostrar que a capa ficou muito bacana. E tá cheio de dizeres aqui, né? Quem canta seus males espanta, cor de burro quando foge. Essa é interessante. O cor de burro quando foge, a primeira impressão que tem é cor de burro. O que é a cor de burro? As pessoas ficam perguntando, por que cor de burro quando foge? Na verdade, a origem não é essa. O burro é um animal cordato. Então, se ele se torna bravio, então ele sai correndo, se ele for espantar, ele sai correndo. E aí, a primeira pessoa que dizia, não, cor de burro quando foge, a gente não via a cor, mas não é isso. É cor de burro quando foge. Quer dizer, o cara tinha medo do burro, que eu vou ficar bravio, então cor de burro. Com o tempo, isso passou a ser cor de burro quando foge, que quer dizer, hoje, quando você tem uma cor que você não consegue definir, isso é cor de burro quando foge, quer dizer, ninguém define a cor, né? Tem uma aqui que eu recentemente vi uma pessoa usando. Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. Isso a gente usa muito hoje, pessoas que ocupam determinadas posições e não estão preparadas para isso, né? Então, o que acontece? Isso teve origem ainda no tempo da colônia, né? Na época da cana-de-açúcar, no ciclo da cana-de-açúcar, os engenhos produziam o mel, o melaço, né? Mas os escravos eram quem trabalhava artesanalmente na produção desse melaço, mas eles não tinham direito a comer, porque só quem podia experimentar o mel era os proprietários, os fazendeiros, os senhores de engenho e a família deles, né? E, de vez em quando, um deles tentava comer. Quando comia, se lambuzava. Ele não estava acostumado a comer. Aí, quem come... E serve para tantas situações, não, muitas situações, hoje em dia. Você vê que muitas dessas expressões, elas servem para dar praticidade à vida nossa do dia a dia. É um enfrentamento dos problemas que a gente tem no dia a dia, das situações, análise que fazemos em determinadas situações, né? A gente usa muito ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Isso era um pirata britânico, né, que roubava dos ricos e ele mesmo chegava e dizia, não, o que é isso? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, eu não posso nunca ser punido por isso. Então são coisas que vão ficando no inconsciente popular e vão sendo transmitidas e sendo transmitidas como ensinamentos. É o saber popular, são saberes. Deixa eu mostrar aqui também, pedir para o Alexandre mostrar como é dentro do livro. Vem o ditado popular e a explicação vem logo a seguir. Você pincelou aqui rapidamente no início da nossa conversa a importância didática dele, né? Como é que você vê a capacidade de crianças já crescerem entendendo um pouco, né, a cultura do antepassado mesmo e como eles reagiam a determinadas situações? Pois é, eu acho que isso é uma necessidade de hoje, né? A escola, eu acho que tem obrigação de fazer com que as novas gerações tenham conhecimento do que pensavam e do que nos ensinaram os nossos antepassados. E não há forma melhor de ensinar do que a sabedoria popular, o saber popular.
Então, e a linguagem que eu uso nesse livro é uma linguagem muito acessível, muito fácil de compreensão, né? Não há termos de difícil compreensão, né? A gente usa uma linguagem bem didática e bem compreensível. Então, acho que pode ter um resultado interessante se aplicada nas escolas públicas, especialmente no ensino fundamental, para que as crianças passem a ter conhecimento. Até porque as crianças já falam muito desses provérbios hoje no dia a dia, né? E à medida que elas vão crescendo e vão tomando rumo na vida e vão experimentando, vão tendo experiências na vida, elas vão começando a usar também esses provérbios que ouvem no dia a dia nas suas casas, nos ambientes sociais em que frequenta, né? Então é preciso que antes que elas já saibam disso, que quando começarem a usar já tenham uma noção de qual foi a origem desse ditado, dessa expressão popular, e passa a fazer uso dela de uma forma mais correta. Ô Rui, eu particularmente adoro crônicas, mas às vezes acho que a indústria mesmo, as editoras Brasil afora, não valorizam tanto quanto deviam esse tipo de expressão. Como é que você analisa o mercado hoje de crônicas no Brasil? É o que você diz, realmente o mercado, em termos de literatura do Brasil, é um pouco complicado para você ter você ser aceito no mercado, né? Uma dificuldade, primeiro, começa na dificuldade da edição do livro, né? Eu fazer esse livro, eu tive que fazer com custo próprio, porque não houve nenhum patrocínio, não houve nada. Todo o custo do livro foi bancado por meus próprios recursos, né? E há essa dificuldade, quer dizer, as grandes editoras, elas, para editar um livro desse, é preciso, demora um bocado de tempo para que possa aceitar uma pessoa que está se incluindo, ingressando no mundo da literatura. Então, tem essa dificuldade, principalmente em relação a crônicas. Principalmente em relação a crônicas. Não digo nem tanto do romance ou dos livros de história. Eu tenho um livro recentemente publicado, que é um livro que tem de resgate histórico. Meu primeiro livro é um livro de resgate histórico, que esse sim recebeu um apoio cultural da Universidade Estadual da Paraíba, do EPB, e foi um livro lançado no final de 2013, um livro que teve uma boa repercussão no mercado. Você vem de uma trajetória de atividades bancárias e depois entrou para a gestão pública e isso acabou te levando para o lado da cultura, né, mesmo? Que passos aconteceram aí? Eu tenho uma origem. Meu pai foi escritor, meu pai foi historiador, meu pai foi presidente da Academia Paraibana de Letras, presidente do Instituto Histórico. Então, no sangue já vem uma certa vocação para esse tipo de atividade. Fui bancário desde os 18 anos, até no Banco do Estado da Paraíba, antigo Paraiban. Depois transitei aí por alguns cargos públicos, tanto em João Pessoa como no Estado e em Brasília. E, ultimamente, tenho me dedicado mais a fazer esse diletantismo de poder escrever. E é uma coisa que eu estou fazendo com muito gosto, interessante, é uma coisa que isso passou a ser mais intensa depois da morte do meu pai. É uma coisa que eu fico procurando as explicações. Os espíritas talvez encontrem a explicação para isso, né? Mas depois da morte do meu pai, eu me senti mais inspirado para fazer escrever determinadas crônicas, determinadas coisas que vêm à cabeça, assim, por inspiração, muito, muito rapidamente. Você fala em inspiração, me passou pela cabeça, outro dia eu vi uma entrevista da Thalita Rebouças, uma cronista da modernidade, escreve para adolescentes, fez um livro agora para adulto, e ela diz que às vezes bate um receio de não ter mais inspiração. Vive ligando para uma avó, para alguém que é engraçado, que cria uma situação para ela tentar se inspirar. No escritor como você, bate algum receio de não vou ter mais sobre o que escrever? Não, até agora não. Eu tenho essa inspiração, assim, ela surge de repente, eu estou de manhã cedo, eu costumo acordar muito cedo, e acordo, vou para a internet fazer pesquisa, e de repente bate dependendo do tema que eu estou explorando, né? Enquanto eu estou explorando dos ditados e provérbios, todo dia a gente via fatos que mereciam uma colocação de um provérbio ou de uma expressão popular, né? A gente vê na política, tem uma expressão popular que a gente usa muito na política hoje, que vai terminar em pizza, vai acabar em pizza. Interessante que a origem dessa expressão não tem nada a ver com a política. A origem dessa expressão tem a ver com futebol. Ah, é? Em 1960... Nem com pizza também, foi futebol. Não, tem em 1960, o Palmeiras, São Paulo, atravessava uma crise muito grande e reuniram todos os diretores do clube, foram à reunião para tomar decisões que pudessem colocar a equipe num rumo certo. Passaram 8 horas discutindo. E, como eram todos italianos, trouxeram encomendado 18 pizzas para lá. Enquanto eles estavam discutindo, comeram essas 18 pizzas. Quando terminou,
que um cronista social, um cronista esportivo da época, da Gazeta Esportiva, foi lá procurar saber, aí não tinha resolvido nada. Quando ele voltou, ele disse, a reunião da diretoria do Palmeiras acabou em pizza. Isso, pronto, acabou em pizza. Terminou virando uma expressão que a gente usa muito no dia a dia, quando quer dizer que alguma coisa não vai dar certo. Isso é enrolada, não vai dar nada certo, vai acabar em pizza. Até hoje. Está no noticiário, está no dia a dia da gente. No dia a dia, a gente está usando isso diariamente, quer dizer. São essas expressões. Então, essas inspirações surgem assim, de acontecimentos que de repente vem um provérbio, vinha uma expressão, eu vou escrever sobre isso. Aí eu ia pesquisar, escrever sobre isso. Depois que comecei a escrever sobre sentimentos, emoções e atitudes, são coisas que a gente vive no dia a dia. Né? Todo dia você tem um sentimento, ou uma emoção, ou uma atitude. Isso é uma coisa que nós temos demais. Então dá para você escrever a vida inteira. Que é uma obra que você já tem escrita, ainda não publicada. Não publicada, estou vendo aí como é que vai ser para poder editar. Eu quero saber mais dela. Quero também aqui, vou pedir para o Rui escolher mais alguns ditados aqui do livro para a gente conversar no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o cronista Rui Leitão, que acaba de lançar mais um livro, A Essência da Sabedoria Popular, Crônicas. A gente quer mais algumas crônicas também, entender um pouco mais desse livro, mas tem muita história para conversar com você. Então, peraí. Vamos primeiro falar da sua primeira obra. Em 2013, você publicou 1968, O Grito de uma Geração. Como é que foi também a ideia de fazer esse livro, Rui? Isso aí é o seguinte, eu fui protagonista dos acontecimentos da época, né? Eu era estudante do Liceu Paraibano, na época, em 1968, na época que o Liceu era a escola pública, era frequentada era a melhor escola que existia. Né? No Liceu, para você estudar no Liceu, você tinha que fazer um exame de admissão. Tanto que minha colega de turma era filha do governador. Você imagina a filha do governador estudando na escola pública. Então, naquela época, eu já participava desse movimento.
E 68 foi um ano mítico, um ano revolucionário em todos os sentidos. O mundo inteiro passou por transformações, não só nas questões políticas, mas quebra de paradigmas, de conceitos, de costumes. Tudo aconteceu em 68, foi um ano realmente revolucionário. Então eu comecei a fazer uma pesquisa e fiz um trabalho, obedecendo a ordem cronológica das datas, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, os acontecimentos do mundo, do Brasil, da Paraíba, e os acontecimentos do mundo e do Brasil, como é que repercutiram na Paraíba, tá? 68 foi o ano do AI-5, né? O Brasil entrou, né, foi o ano dos grandes festivais, o Festival de Música Popular Brasileira, foi o ano que o nosso companheiro Geraldo Vandré compôs, para não dizer que não falei, transformou-se no hino. Então é um livro que tem um resgate, a proposta dele é fazer um resgate histórico, né, desses acontecimentos, esse ano 68, colocando a Paraíba no contexto. Quer dizer, a gente se inserindo a Paraíba nesse contexto sociopolítico, econômico que nós vivenciamos no ano de 68. Esse livro está disponível para venda? Já é possível achá-lo? Já, né? também na livraria do Luiz e na livraria lá em Campina Grande, na livraria da UEPB e comigo. Na internet, se alguém interessar, faz um contato comigo que a gente tem como deixar o livro onde a pessoa se interessar. Mas é um livro que saiu bem, esse livro está muito bem acessado, inclusive nas universidades. Eu tenho recebido pedidos da Universidade da Argentina, da Universidade de fora do Brasil, que está manifestando interesse em conhecer o conteúdo desse livro. Bacana. E você tem obras também concluídas? No finzinho do primeiro bloco você adiantou para a gente. Ainda não publicadas. Do que é que se tratam elas? Uma delas também são crônicas, né? Que são crônicas que eu falei há pouco tempo, que tratam, chama a reflexão para sentimentos, emoções e atitudes do ser humano. Isso que a gente vive no dia a dia, né? Todo dia a gente tem ou um sentimento, ou uma emoção, ou vive uma emoção, ou toma uma atitude. Então eu procuro refletir, chamar o leitor à reflexão sobre esse comportamento humano. Então, esse é um dos livros, tem 225 crônicas prontas para editar. E um outro que são 300 títulos de músicas que a gente pode considerar como músicas que se eternizaram no cancioneiro popular brasileiro. E, música que tem mensagem, música que tem letra, não é qualquer música, música que tem letra, que tem mensagem. Então eu fiz eu escolhi 300 títulos, que vai desde Noel Rosa, Pixinguinha, Ataúfo Alves, até os dias atuais, com Skank, Gonzaguinha, o pessoal que está a Paula Fernandes, sei lá, todo o pessoal de hoje. Então é bem diversificado, né, os temas, passa pela época da ditadura militar, onde havia muitas músicas de protesto, né? Você analisa as músicas? Eu faço análise, eu faço a letra, estrofe por estrofe. Primeiro parágrafo eu dou o crédito do compositor, o ano que foi lançado, e às vezes, pela pesquisa que eu fiz, às vezes a motivação da música. Às vezes a música teve uma motivação. Eu pesquisei e descobri que o autor, para fazer aquela música, teve uma motivação. Né? Então saio tentando interpretar verso a verso, estrofe a estrofe. O que é que o compositor estava querendo dizer na minha ótica, o que é que o compositor estava querendo transmitir, qual é a mensagem que ele estava querendo transmitir. Isso, inclusive, recebi há 2 dias atrás uma mensagem de Guilherme Arantes, manifestando interesse em conhecer, que eu fiz 4 músicas dele. Bacana. Ele já manifestou interesse como é que eu fiz a interpretação dessas músicas. Não sei se ele vai aprovar, mas eu fiquei de mandar para ele essa semana. Até porque toda composição teve um motivo, né, pessoal daquele compositor, claro, influenciado pelo momento que o país passava, não tem dúvida, é o contexto, né? Tudo é um contexto que você vive, né? Por exemplo, o Gonzaguinha passou um tempo que fazia só músicas de protesto. Depois ele passou a fazer a música mais romântica, música mais de emoção, né? Então, o Roberto Carlos também tem suas fases diferenciadas em termos de construção das letras de música. Isso depende muito da época e do contexto, né? O Roberto Carlos depois passou a fazer música religiosa por algum tempo, de repente ele se tornou religioso e fazer música religiosa. O período da ditadura foi muito explorado pela música. Né? A ditadura porque havia uma censura muito grande, né? E havia, inclusive, a ditadura era uma forma, inclusive, da manifestação e eles tentavam ludibriar a censura, né? Chico Buarque usava os pseudônimos. Aí, quando chegava lá, aprovava, aí, quando a música estava lançada, os caras percebiam, era de Chico Buarque. Aí já estava tarde, que a música já estava na rua. Mas a intelectualidade da época era também porta-voz da insatisfação popular. Quer dizer, eram os intelectuais do mundo artístico e literatura, cinema,
e os estudantes. Esses eram os porta-vozes da ansiedade, da insatisfação popular. O povo não podia ir para a rua, então esses se aventuraram a ir para a rua, os professores universitários, tentar na contestação ao regime de força que nós estávamos vivendo naquela época. Bacana, eu já fiquei aqui curioso demais para saber mais sobre essas duas obras. Quando lançar, vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais sobre cada uma. Eu vou ver, primeiro eu estou analisando porque é a questão do custo, né? Eu estou até tentando ver se eu consigo patrocínio ou copatrocínio, mesmo que não seja um patrocínio integral, mas um apoio cultural e financeiro de alguma empresa que possa, eu acho que é uma ideia interessante, esse das músicas é interessante para uma empresa que queira dar de brinde de fim de ano para os seus clientes. Conteúdo de qualidade, né? Qualidade, E diferente que a gente não você pode mandar para todo o mercado. Brasil. Quer dizer, uma grande empresa pode bancar a edição desse livro, fica com a cota para presentear seus clientes no Brasil inteiro e a outra parte fica comigo para poder. Então, é uma ideia. Então, estou trabalhando nisso, estou tentando ver se eu consigo alguém que me ajude a editar esses outros dois que estão prontos. Tomara que sim, em breve. Vamos voltar aqui para a essência da sabedoria popular. O que é que você escolheu aí para a gente comentar mais alguns desses ditados? Tem um que você usa muito, Maria vai com as outras. Isso é a Maria vai com as outras. São pessoas que facilmente influenciáveis. Pessoas que estão na moda. As pessoas que vivem na moda, vivem, né, no modismo, normalmente são para Maria vai com as outras. Não tem conceito próprio, não tem ideia própria, não tem opinião própria. Então, como é que surgiu isso? Isso, na época, a dona Maria, que era mãe de Dom João VI, na época que a família real veio para... No início do século XIX, que a família real veio para cá, Dona Maria era uma louca, né? A mãe de Dom João VI era louca. Então, ela saía para passear com as damas de companhia delas, né? As escravas, e saía pela praia, lá no Rio de Janeiro, passear, e o povo dizia, vai Maria, a Maria vai com as outras, que ela não sabia nem para onde estava indo, nem para onde estava levando. Então, isso no povo começou a falar, Maria vai com as outras, Maria vai com as outras, e tornou-se uma expressão popular que indica o quê? São pessoas que vivem, quando você quer ver alguém que, é uma Maria vai com as outras. Séculos depois a gente continua usando. Você vê, né? O outro é Santo do Pauoco, deixa eu falar em Santo do Pauoco, né? Aquele é um Santo do Pauoco. São pessoas vazias, pessoas que não têm, ou então dissimuladas, pessoas dissimuladas, pessoas que... Então, na época da mineração, os contrabandistas pegavam o ouro e colocavam dentro da imagem de um santo de madeira, esculpido na madeira, que era oca. Então, eles colocavam dentro e conseguiam passar pela alfândega. Por quê? Porque a religiosidade do povo brasileiro não permitia que você quebrasse as imagens dos santos para poder... Então, eles passavam, né? Então, isso passou a ser o Santo do Pauoco, que era uma forma desses contrabandistas passarem com contrabando sem serem pegos pelo governo. Há significados por trás de tudo isso, tudo né? Tem um significado, tudo tem um significado e tudo como multi-utilitário, né? Você pode usar determinadas expressões para várias situações diferenciadas. Daí a riqueza dessa sabedoria popular. É uma coisa que você não tem fim. Explorar esse tema não tem fim. Isso daria vários livros, né? Daria vários livros, porque todo dia a gente está usando expressões populares, todo dia a gente está usando um provérbio, todo dia a gente está usando um ditado. Então é riquíssima essa cultura nossa, não só nossa, a cultura da humanidade, a cultura popular, que é a cultura da oralidade, quer dizer, a manifestação da cultura pela oralidade, que necessariamente não é das pessoas que saem de uma universidade, não são das pessoas formadas, das pessoas já letradas. O homem do rural, da zona rural, o analfabeto, às vezes, tem muito mais sabedoria do que uma pessoa formada. E qual é a forma que ele expressa essa sabedoria? Através dessas expressões. Através dessas manifestações culturais que são os ditados e as expressões populares. Rui, a gente já precisa encerrar, infelizmente. A gente ficaria aqui falando por horas, né? O tema é muito bom. Muito obrigado pela presença, sucesso no livro. Tomara que essas outras obras também sejam publicadas e portas sempre abertas aqui. Eu que agradeço. Eu só quero citar, por um dever de justiça, o livro foi apresentado. Tem um prefácio de um professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Paraíba, ele é psicanalista e é cronista também, que é o Carlos Santos, que faz um prefácio realmente de análise muito interessante sobre essa questão da oralidade, da cultura oral. Então, acho que é uma parte do livro interessante para as pessoas verem e acessarem. Bacana. E volte quando for lançar as outras obras. Eu que agradeço. Tenho certeza que serão lançadas.
Você de casa também, muito obrigado pela companhia. Eu lembro que se você quiser rever este ou outros programas, passe lá na nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara JP, ou no nosso canal no YouTube, que também é TV Câmara JP. A gente se vê no próximo encontro, então. Tchau!